lá pelo AVA a gravação dessa aula, que aí vai servir também de estudo para vocês lá. Eu devo colocá-la na unidade 3, seção 2, tá? Aí depois eu confirmo para vocês. Então, pessoal, nosso assunto de hoje, né? Hoje a gente inicia o segundo bimestre. E o nosso segundo bimestre ele começa falando sobre o sistema renal. Então, a nossa unidade 3 inteira é dedicada ao sistema renal e endócrino, né? E aí a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o sistema renal. Na próxima aula, sistema endócrino. Aí a gente entra no sistema reprodutor. E aí deixa eu pegar o calendário certinho aqui. Vou abrir aqui. Então, hoje, 28, sistema renal, dia 5, sistema endócrino, depois, no dia 12, sistema reprodutor, e aí nos dias 19 e 26 a gente vai para a prática. Tá? E aí, no dia 19, a gente vai ver, lá no laboratório de anatomia, um pouquinho sobre o sistema renal e o endócrino, depois no dia 26, sistema reprodutor. E aí, dia 26 é a nossa última aula, que vai anteceder a nossa prova, que acontecerá na semana do dia 6 de junho, tá? Mas lembrar que na semana do dia 30, né, 30, 31, e aí depois 1, 2 e 3 de junho, é a semana das atividades, das provas das disciplinas online, né? Por isso que a gente termina a aula presencial na semana do dia 23, aí começam as provas no dia 30 primeiro, pelas 100% online, e depois, no dia 6, as provas das disciplinas presenciais, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, o sistema renal, né, na sua composição, ele tem, então, como nós podemos ver aí, 2 rins, 2 uréteres, né, uma bexiga e a uretra. Tá? Este é um sistema que ele também é responsável por manter a nossa homeostase, né, que é o equilíbrio fisiológico do nosso organismo. Por que ele é também responsável, né, por manter essa homeostase? Porque uma das funções principais do sistema renal é manter o equilíbrio hídrico e eletrolítico do nosso organismo. Então, os rins filtram tudo aquilo que é líquido e considerado importante para nós. Então, água, sangue, entre outras substâncias líquidas. Então, justamente por conta de de regular, né, o equilíbrio hídrico do nosso corpo, é que ele vai ter também aí como responsabilidade manter a homeostase, que é o equilíbrio fisiológico de todo o nosso organismo, além também de produzir alguns hormônios e fazer a excreção de alguns resíduos importantes, não importantes, não úteis para o nosso organismo. É para que a gente possa entender, então, um pouco mais, né? A gente tem que entender o que é a histologia, então, do sistema renal. Basicamente, é a gente entender qual é a composição e quais são aí, né, os órgãos e todos os componentes presentes nesse sistema e como cada um deles funciona, qual é a função de cada um deles. Então, os rins, eles são os órgãos presentes no sistema renal. Vale lembrar que os outros componentes não são órgãos, os únicos órgãos presentes no sistema renal são os rins. E eles têm, então, né, uma cápsula de tecido conjuntivo denso, e ele tem ali uma forma semelhante a um grão de feijão. Então, nossos rins têm uma forma, né, do grão de feijão.
uma borda dele é convexa e a outra borda é côncava, né? Então, é justamente aquela curvatura parecida com um grão de feijão que dá essas duas formas nas suas bordas, né? Na lateral, então a parte mais externa convexa e a borda medial, a parte mais interna côncava. E essa abertura feita, né, pelo formato que ele apresenta, nós chamamos ela de hilo renal, que é onde é o local de entrada da artéria renal, saída da veia renal e também a saída do uréter, né? Nessa imagem que a gente vê aí, os rins, então, obviamente, são os maiores dessa imagem. Aí lembra quando a gente viu lá sobre os vasos sanguíneos, né? O vermelhinho nas representações é sempre a veia e o azul é sempre a artéria, né? Então aí a gente está vendo a veia renal, que é o vermelhinho nessa imagem, e a artéria renal, que é o azul desta imagem. O uréter são esses dois, essas duas saídas, ou esses dois canos ou encanamentos, né? São chamados assim grosseiramente. Esses amarelinhos aí que saem de dentro do centro aí dos rins, que na verdade eles saem do hilo renal, que é a abertura gerada por essa união das duas bordas, né, convexa e côncava, que vai ser o caminho pelo qual acontecerá a excreção dos resíduos. Então, a nossa urina ela vai percorrer o uréter até um determinado local, e a gente vai ver aqui qual é esse caminho. Os rins, então, eles são envolvidos por 3 camadas de tecidos, né? A camada mais interna, que recobre a superfície do rim, nós chamamos de cápsula fibrosa. Tá? A camada que envolve a cápsula fibrosa é chamada de cápsula adiposa, que é uma massa de gordura perirenal, né? Que está ancorando o rim na parede posterior do abdômen. Então, os nossos rins eles estão posicionados na parede posterior do nosso abdômen, então não está literalmente atrás, né, como geralmente a gente costuma dizer, né, os rins estão nas costas. Não, né? Eles ainda estão próximos do abdômen, né? Na sua parte posterior a gente vai ver com mais precisão, principalmente quando nós estivermos na prática, e também aqui mais à frente a gente vai falar do rim um pouco mais específico. E a camada mais externa, né, que envolve o rim, nós chamamos de fáscia renal. Tá? Então, essas são as 3 camadas de tecidos que nós temos envolvendo os nossos rins. E aí, logo abaixo, da cápsula fibrosa, nós temos o córtex renal e a medula renal. E essas duas regiões nós encontramos as unidades funcionais, né, a unidade funcional dos rins, e os néfrons e os túbulos coletores são as unidades funcionais dos rins que possuem algumas conexões chamadas de capilares, que na verdade são basicamente aí uma continuação dessas duas estruturas. E aí dentro dos néfrons nós temos os glomérulos e túbulos também, tá? Os glomérulos, eu não sei se dá para identificá-lo aí na imagem, mas está aparentemente pequena, né? Deixa eu ver se ela fica maior, acho que não dá. Então a gente tem aí nessa imagem, do lado esquerdo é o nosso rim, um dos nossos rins, né? E a gente está vendo aí algumas indicações. Então veja, o córtex, que é a parte avermelhada mais exterior, e a medula, esses pontinhos avermelhados, né? E aí a gente tem ali um corte, né? E a gente começa a ver do lado direito o glomérulo, né? Ele aparece dentro da medula renal. Tá? Então, ele está ali dentro da medula, do córtex renal, perdão, falei medula e córtex. E essa camada,
o envolvimento do glomérulo, que é uma cápsula que envolve ele, né, é chamada ali, ó, de cápsula de Bowman. Tá vendo, né? Não sei se dá para enxergar direitinho na imagem. Deixa eu ver se eu consigo colocar um laserzinho para ajudar. Precisa ser de outra cor, vermelho não dá. Não sei se vocês conseguem ver, pessoal. Eu estou reproduzindo um laserzinho para ajudar a identificar. E aí, ó, esse amarelinho é a cápsula de Bowman que envolve o glomérulo que está dentro do córtex renal, que é essa parte mais externa, já dentro da cápsula renal, né? E aí essa camada, né, essa cápsula de Bowman, ela é revestida, formada por um tecido chamado epitélio pavimentoso simples, né? E a camada mais interna, que é o vermelhinho aqui, que é de fato o glomérulo, né, é composta por um tecido chamado podócitos. E aí, esses podócitos, eles vão se unir, a gente pode ver ó, aqui a veia e a artéria renal, elas estão logo aqui, ó, né, com uma conexão imediata com o glomérulo. E aí, como ele é um capilar, então como se fosse um prolongamento mais fino, né, e mais sensível das artérias, da artéria e da veia renal, eles fazem essa conexão, né? E, perdão, eles são então essa unidade funcional. Quer dizer então que é através deles que os impulsos nervosos que fazem, né, que controlam o funcionamento dos rins, acontece então no glomérulo, tá? O túbulo. E aí você pode ver que nós temos dois aqui, aí, ó, mais uma representação do glomérulo aqui, né? Veja aqui, ó, essa estruturinha aqui, que parece que tem galhos menores saindo, ela é o capilar, né? Ela é o glomérulo, esse capilar fininho, né? E você pode ver, ó, que tem uma saída do glomérulo que vai se conectar com os túbulos de alguma forma, né? Nós temos dois túbulos, o distal e o proximal. E aí o túbulo ele tem uma forma de alça, né? Tendo um formato de U, como a gente está vendo aqui embaixo, a alça néfrica, tá vendo? É o formato de U que a gente tem, então, do túbulo que faz parte do néfron, né? E aí a porção descendente dele, então mais abaixo é o proximal, como nós podemos ver aqui, e a porção mais ascendente, então mais acima, é a porção, é o túbulo distal. E aí o que é filtrado, né, no espaço capsular, né, então aqui na cápsula renal, onde está o glomérulo, ele passa pelo túbulo, né, começa lá pelo proximal, e o tecido que forma esse túbulo, ele é um epitélio simples cúbico, né, e auxilia aí no processo de reabsorção e de secreção que vai ocorrer nesta região. Então, o glomérulo faz, né, ativa, entre aspas, vamos dizer assim, para ficar mais simples de entender, o funcionamento dos rins, e nos túbulos, que a gente vê que são canais aí bem complexos e grandes, né, teoricamente. Se a gente voltar na imagem anterior, a gente vai ver que tudo isso está acontecendo aqui, né, no córtex renal. E como os nossos rins são órgãos pequenos, então, ó, aqui a gente vê de novo os túbulos, né, a alça de Erne, né, tudo isso, nessa imagem aqui, ó, tudo isso amarelo é o néfron, que é o túbulo, todo esse amarelo mais escuro aqui, a cápsula de Bowman, que envolve o glomérulo, e tudo isso aqui está aqui dentro do córtex renal, tá? Então, é uma estrutura menor ainda em relação aos nossos rins, e como a gente pode ver aqui, azul e vermelho, ó, vários capilares
né, da veia e da artéria renal. Então, essa é a unidade funcional dos rins. Então, é no néfron, né, e aí principalmente o impulso elétrico, né, que chega através do glomérulo, que vai fazer a unidade funcional chamada néfron ativar os rins, e aí que os rins vão realizar as suas funções, certo? E aí, pessoal, dentro disso, nós temos algumas outras estruturas que vão ser importantes no funcionamento e principalmente na execução das suas funções, né? Aí não só dos rins, mas de todo o sistema renal. E aí a gente está vendo aí túbulos coletores, né? Que eles possuem epitélio simples cúbico, né? E eles transportam a urina até a extremidade de uma região que nós chamamos de papila, que tem uma forma cribriforme. Né? Então, os túbulos coletores, depois, então, né, unidade funcional ativa, né, os néfrons fazendo os rins funcionarem, os rins fazem, né, esse controle do equilíbrio hídrico e eletrolítico do nosso corpo, e aí na nossa urina vai embora, né, ela é a excreção, que também é uma das funções do sistema renal. Então, tudo aquilo que é líquido e que não é útil para o nosso organismo, ele vai ser excretado na nossa urina. E aí os tubos coletores são aqueles que vão transportar a urina que foi formada até as pápilas renais, como a gente está vendo aqui. As pápilas renais, então, também formadas por um epitélio simples cúbico. Essas pápilas renais, elas continuam, né, levando a urina formada. Então, ela passa pelos tubos, chega nas pápilas renais, e aí essas pápilas renais, elas se transformam numa outra estrutura chamada de cálice menor. E os cálices menores vão se unir a outros dois cálices maiores que nós temos, que desembocam no que nós chamamos de pelve renal. E aí, tanto os cálices quanto as pelves são revestidos por epitélios de transição. A gente vai entender melhor isso quando a gente vai falando do funcionamento mais específico à frente. Ó, aqui, ó, essa imagem, eu acredito que ela apresenta aqui para nós, isso. Ela mostra para nós a pelve renal. Então, tá vendo aqui, ó? Tem até uma linha que faz uma linha retangular aqui, uma forminha retangular, que mostra que essa estrutura que nessa imagem é apresentada como mais esbranquiçada, ela é a pelve renal. Né? Então, aqui, lembra, né? Córtex renal, aqui, ó, essa parte mais externa. Os néfrons ativam os rins, então os rins fazem, né? Principalmente aqui dentro da cápsula renal, todo o processo de equilíbrio, né, e regulação hídrica. E aí, aqui na pelve renal, começa então a ser transportado a urina com aquilo que não é útil para o nosso organismo. Então, veja, cálice menor, cálice maior, né? Estão aqui essa parte mais rosada da pelve renal. E aí, ó, veja que a pelve renal está ligada ao uréter. O uréter, como eu disse, né, então, aqui é o ilho renal, esse espaço aberto, né? E aí o uréter é essa conexão com a pelve que se conecta através do ilho renal a toda a estrutura do rim, né? E aí a urina vai descer aqui através do uréter. E esta urina, né, que sai da pelve renal e desce pela uréter, ela vai para a bexiga. E aí os uréteres, eles são... ele tem 3 camadas. Uma camada mucosa e 2 camadas de túbulos.
Tá? E aí, a mucosa, então, ela é a continuação ali, né, do epitélio da pelve até a bexiga, né? E os túbulos é constituído de músculo liso e também a outra camada dele é composta por um tecido conjuntivo frouxo. É importante deixar claro que por que nos túbulos, né, que deixa eu ver se tem uma imagem legal aqui aqui a bexiga, aqui o uréter, tá vendo o tamanho do uréter? O uréter é uma estrutura grande e o seu prolongamento é constituído de músculo liso porque ele precisa realizar a contração para que a urina percorra todo o caminho até a bexiga, né, para que ela se armazene na bexiga. Então, por isso que acho que os túbulos são constituídos de músculo liso, justamente para que haja contração do uréter para que a urina possa percorrer o caminho. E esse tecido conjuntivo frouxo é justamente para que a urina não tenha, não haja nenhum bloqueio nesse caminho. Então, a parte constituída de músculo liso vai se contrair e o restante do tecido conjuntivo frouxo contribui também para que a urina percorra esse caminho do uréter até a bexiga. E aí, o próximo passo, como eu falei aqui, é do uréter para a bexiga. Então, é um órgão oco e a sua função é armazenar a nossa urina. E ela armazena cerca aí de até 750 ml de urina. A sua forma pode variar, né? Por conta das células que compõem essa estrutura. São células globosas ou poliédricas, né? Porque essas células permitem a distensão do tecido. Porque a nossa bexiga ela possui um tamanho inicial e conforme a urina vai se armazenando, ela vai enchendo e aí ela vai distendendo, aumentando o seu volume, seu tamanho, até o seu limite máximo de 750 ml de urina. Tá? E aí vale lembrar aqui que a bexiga, ela nos homens tem uma capacidade maior do que nas mulheres, porque devido às mulheres terem útero, que os homens não têm, a bexiga das mulheres tem menos espaço para distender. E aí, consequentemente, armazena menos urina do que a bexiga dos homens. Né? E, por fim, a última estrutura do sistema renal que nós temos é a uretra. Ela tem um formato tubular e ela tem a função, então, de conduzir a urina para sair do nosso corpo. Então, a uretra é a conexão da bexiga com o nosso órgão genital, né, que vai fazer vai expelir, então, a urina, e aí, obviamente, né, no homem pelo pênis e na mulher pela vagina. E, obviamente, a uretra possui particularidades diferentes no homem e na mulher, obviamente. Né? Então, a uretra feminina, ela tem, né, de acordo com a proximidade da uretra com a bexiga e com o meio exterior, ela tem um epitélio, considerado o epitélio de transição, né? Que ele é estratificado colunar ou pavimentoso, né? Então pode ser irregular, por onde a urina vai percorrer o caminho aí até a saída do corpo. E a uretra masculina ela é separada em 3 partes. Aqui a gente já começa a ver uma diferença muito grande. A parte prostática, né, órgão esse que as mulheres não possuem, que é a próstata, né? E aí também tem o epitélio de transição na parte prostática. A parte membranosa, né, que tem então um epitélio. Vai lembrar que epitélio, pessoal, é um tecido, tá? Só para a gente, que eu falei no começo. E aqui o epitélio pseudoestratificado colunar ou estratificado colunar, na parte membranosa, e uma parte esponjosa, que é o epitélio estratificado colunar também, que já está próximo
o ósteo externo, então, que é o final da uretra. Vale lembrar que a uretra dos homens ela está dentro do pênis, tá? Então percorre todo o prolongamento do pênis até a saída do corpo. E essa parte esponjosa é o final, né? Então, a parte prostática é a saída da bexiga e é o primeira porção da uretra é na próstata, né? A segunda porção, que é a porção membranosa, já saiu da próstata e está no caminho intermediário entre a próstata e o pênis, e a parte esponjosa já dentro, né, do pênis, e tem o seu prolongamento até a saída, e assim como nas mulheres, essa saída é um epitélio estratificado e pavimentoso, que é então irregular e não é liso, certo? E aí, pessoal, né, para a gente entender melhor aqui a anatomia do rim, né? E aí ele tem aproximadamente 11 centímetros de comprimento, então o rim é muito pequenininho, como eu disse, é um órgão muito pequeno. Então, como eu já falei, né, imagina o tamanho dos néfrons, né, da unidade funcional dos rins. Se o rim tem 11 centímetros e o néfron está dentro, né, aqui, ó, do córtex renal, né, então que é essa estrutura mais clarinha aqui, antes da cápsula renal, né? Então, ele é bem pequenininho. A gente pode ver, na verdade, as inervações aqui, né, dentro dos rins. Então, todos esses capilares que a gente está vendo aqui, ó, né, são venículas arteríolas, na verdade, menores até, né, são capilares, conectados ao córtex renal e à medula renal, justamente para receber e conduzir, né, levar e retirar o sangue que passa pelos rins. Então, 11 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 2,5 centímetros de espessura. Eles estão, como eu disse, localizados então na parede posterior da cavidade abdominal. Então, como eu disse no começo, tem muitas pessoas que acham, não, os rins ficam, né, na parte posterior, né, nas costas. Não, ele está na cavidade abdominal, porém, na sua parte posterior, na parede posterior da cavidade abdominal. O nível dele, né, então ele está na 12ª vértebra torácica até a 3ª vértebra lombar. Então, essa distância entre a 10ª vértebra torácica e a 3ª vértebra lombar tem ali aproximadamente 11 centímetros, que é o seu comprimento, né? E aí, esse corte que nós temos na imagem é um corte frontal do rim, né? E a gente consegue ver suas duas principais estruturas, o córtex renal e a medula renal. E aí vale lembrar, né? Parte côncava, parte convexa, e aqui a gente tem essa parte amarelinha, o ilho renal, só para a gente relembrar novamente, e aqui, né, nessa conexão aqui, ó, né, lembra que eu falei, aquela estrutura retangular, e aqui ela parece mais arredondada, aqui a pelve renal, né, e aqui já o uréter, para fazer aquele caminho que nós acabamos de ver, e aqui a gente está vendo a artéria renal, perdão, vermelhinho veia renal e o azul artéria renal, tá? E aí, né, na cavidade interna do rim, é onde a gente tem, então, a coleta da urina e o transporte até a uretra, como a gente já viu aqui. E aí, nós temos a formação de pequenas cavidades, que são as pápilas renais e os cálices menores, que a gente viu lá no começo. E aí eles vão se juntar à pelve renal justamente para que a gente possa entender e visualizar todo esse caminho que a gente viu aqui, para que a urina seja recolhida, desça até a uretra e aí faça todo o caminho. Então aqui essa imagem, na verdade, ela está até melhor para nós, né? Para a gente poder reconhecer aqui as estruturas. Então lá, né? Cápsula renal, que é essa parte, né, mais externa, aí a gente está vendo aqui córtex renal, medula renal, e aí a gente tem aqui o hilo renal, né? E no hilo renal a gente tem a artéria renal, o nervo renal e a veia renal. E aí só para
para a gente observar, essa imagem está apontando aqui as cores erradas, tá? O azul artéria, vermelho veia, tá? Só para a gente lembrar sempre. E aqui ele está indicando que o azul é veia, né? Mas o azul é artéria. E aí a gente tem o nervo renal aqui, que é ele que se conecta com a estrutura funcional, né? Que é o néfron, para que ele possa levar o impulso elétrico para que os rins possam funcionar, né? Aí a gente está vendo as outras estruturas que a gente viu aqui, né? A pápila renal, então aqui, ó, veja que a pápila renal ela está numa conexão direta com a medula renal. E aí aqui a gente vê o cálice menor e o cálice maior, né? Então essas estruturinhas logo depois da pápila, a pápila então é a pontinha dessa parte mais amarelada aqui, né? Que seria uma conexão com o uréter, né? Os cálices aqui na parte superior, né? E aí essa parte maior, abaixo aqui da veia, da artéria e do nervo, é a pelve, como a gente viu. E aí, logo conectado à pelve, nós temos o uréter e as suas 3 porções para fazer todo o caminho que nós já vimos aqui. E aí, vasos, né, interiobares, os vasos sanguíneos corticais, vasos arqueados, né, todos eles com função aí, né, de levar e trazer sangue que entra e sai nos rins para serem filtrados também, tá? E aí, pessoal, lá, os uréteres, eles têm aproximadamente 25 centímetros de comprimento, então eles são maiores do que os rins, né? Então essa imagem é bem legal, que a gente consegue ver que os rins, eles não são simétricos, né? Eles são assimétricos aqui, e a gente consegue ver bem ele aí sem o corte, né? Então, o formatinho de feijão, como a gente viu, a parte côncava, a parte convexa, né? A artéria e a veia renal entrando e saindo aí, como a gente pode ver. E aí a gente tá vendo aí nessa imagem o amarelinho, que é o uréter, que sai pelo hilo renal, como a gente já viu, e vai descendo aí por 25 centímetros até chegar na bexiga. E aí o uréter é dividido em 2 partes, a parte abdominal e a parte pélvica. Então nessa imagem a gente já consegue visualizar. A pelve é aqui, ó, né? Onde já próximo da bexiga e próximo do órgão genital. Então a pelve é aqui. E nesse corte, né, a porção abdominal ela é nessa região. Então, a partir dos rins até mais ou menos a nossa linha umbilical, né, é a porção abdominal do uréter. E aí, obviamente, depois, né, a porção pélvica. E aí, mais ou menos aqui, a gente consegue ter uma ideia de que a porção abdominal é um pouco maior, né, desses 25 centímetros do que a porção pélvica. E aí, como a gente viu, ele é constituído por músculo liso, que precisa haver uma contração para a urina percorrer o caminho até a bexiga. E lá, os músculos lisos promovem as ondas peristálticas que vão movimentar aí a urina pelo uréter até a nossa bexiga urinária. E essas ondas peristálticas, elas se iniciam quando a urina já está na pelve renal. Então, né, aqui na imagem anterior, na pelve renal aqui, né, quando a urina chega aqui, formou-se e chegou na pelve renal, os movimentos peristálticos começam a acontecer, produzidos pelo músculo liso presente no uréter, e aí a urina começa a percorrer o caminho, começa a descer literalmente, porque é uma descida, né, sentido a bexiga. E aí, entendendo esse caminho, a gente tem então um processo chamado de hemodinâmica. Então, tudo isso que a gente viu aqui, produção da urina através da filtragem que os rins faz, né, buscando o equilíbrio homeostásico, nós podemos dizer que é um processo hemodinâmico. Então, a vascularização dos rins ela é altíssima, a gente viu aí nas imagens, né, que tem vários capilares presentes na medula, na medula renal. Então, ele tem uma resistência muito baixa ao fluxo sanguíneo, apesar de ser muito vascularizado, né?
Então, na porção medial, onde está o hilo renal, é onde nós temos aí a presença dos vasos, do uréter, dos vasos linfáticos e dos nervos. E aí esse fluxo sanguíneo que acontece nos rins, ele é dividido em duas regiões. O fluxo sanguíneo cortical rápido, que vai corresponder aí a aproximadamente 90% do fluxo total, né, do sangue, fica distribuído pelo córtex renal, e o fluxo sanguíneo medular lento, correspondente apenas a 10%, sendo distribuído através da medula renal. Então, dentro do córtex renal, cadê essa imagem aqui? É melhor para a gente ver, ó, altamente vascularizado, lembra? Né, como eu comentei. E aí, no córtex renal, né, como a gente viu, cadê? Não. No córtex renal é a maior presença de fluxo sanguíneo. Por quê? Porque ele tem mais espaço para que esse sangue possa percorrer aqui, né? E aí dentro da medula renal, são esses espaços menores aqui, ó, é fluxo sanguíneo de 10% apenas, enquanto todo o percurso do córtex renal aqui, todo o prolongamento dele, que é basicamente todo o prolongamento dos rins, né? Tem então, obviamente, perdão, um fluxo sanguíneo maior. Certo, pessoal? Então, essas são as estruturas e o caminho e as funções, né? Basicamente a anatomofisiologia, de fato, né, do sistema renal. Parece simples, mas são alguns processos bem específicos dessa região, de uma importância muito grande. E aí, quando a gente vai na prática, a gente vai ver essas estruturas, né, nas peças lá, talvez fique mais fácil para que vocês possam absorver. Tá? Então, como a gente sempre faz, eu preparei aqui bem simplesinho hoje, né? A aula acabou ficando mais curta do que seria se nós estivéssemos no presencial. E aí, 3 perguntinhas para vocês responderem, já valendo pontuação aí dentro do que a gente tem feito sempre, né, desde o começo. Então, quais as funções do sistema renal? Quais são os tecidos que compõem o sistema renal? E como ocorre a hemodinâmica, né, dentro desse sistema. Então, como sempre, estarei aqui online, disponível para tirar as dúvidas para vocês, e aí vocês vão respondendo, e aí encaminha via AVA ou via e-mail, né, para que vocês possam, para que eu possa registrar a resposta de vocês e depois atribuir a pontuação, tá? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição, beleza?